É porque tá travando, é isso que você não entendeu. Você travou. Vai. Bora esperar a Margarida. Vai. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Agora Até que enfim, agora vai dar tudo certo. Vamos esperar ela entrar. Obrigada por todos vocês que estão aqui com a gente. Essa é uma live muito especial. E é isso. É a primeira live do Laboratório Ancestral, uma live que a gente esperou muito. Ela entrou? Eu aceitei a solicitação dela aqui. Gente, eu acertei. Me vendo? Tô me vendo aí, gente? Eu continuo vendo preto. Eu acho que o problema deve ser Margarida? aqui. Oi, tô te ouvindo. Não tá. Você falou também. Não acabou, não. Mas ela tá falando já. Ela tá aqui. Eu tô te ouvindo. Só não tô te vendo, mas tô te ouvindo, vó. Ela não tá dizendo ainda. Não. Tá me vendo direitinho? Tá tudo certinho aí? Você tá vendo ela? Sim, tudo certo. Eu não tô vendo. E ouvindo. Só conecta pra mim o fone. Conectou agora. Não, conectou. Bom, você tá me ouvindo assim? Tô te ouvindo direitinho. Então vamos assim mesmo, sem fone. E é isso. Eu não tô te vendo, tô só te escutando, mas tenho certeza que você deve estar muito bonita. Eu também não tô te vendo, não. Te vi no início, né? Quando não tava na live. E agora, quando eu entrei, eu não tô conseguindo te ver, mas já deu pra ver se tá arrumadinha, tá direitinha. Bom, essa é a primeira live do Laboratório Ancestral, que é um projeto que eu e Maria Iris estamos construindo, que é para falar sobre ofícios tradicionais, assim, tanto de bordado, costura, música e tantas outras coisas que vão ter, mas a gente começou pela costura, que acho que é o que faz mais sentido, visto que esse é o meu ofício principal. E uma das primeiras coisas que a gente queria fazer era contar a história de pessoas que têm uma importância, acho que máxima, para a costura de roupa de candomblé tradicional, principalmente daqui de Salvador, da Bahia, que é de onde surge tudo. E você é uma pessoa que acho que é a mais apta, talvez, para ser a primeira a ser entrevistada, porque você não faz parte só da história minha, mas faz parte da história de uma construção de muitos terreiros. Afinal, você é uma pessoa que costura para terreiros muito importantes, tradicionais, não que outros terreiros que não sejam tradicionais não sejam importantes, mas assim, terreiros grandes e que a gente sabe que demanda uma responsabilidade muito maior quando a gente vai costurar para pessoas antigas, pessoas que têm muitos anos de santo, e você é uma dessas pessoas que costura. E é isso, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse de você, do que você faz, da Baió. Boa noite, a benção, né? A benção de todos. Vamos lá, né? Eu sou Margarida de Xangô, né? Eu sou iniciada no terreiro de família, né, da minha casa, em São Cristóvão, no Ilhéus, no Caixa Bombochê. Pertenço a essa família de axé. Nasci e fui criada no terreiro da Casa Branca, né? Morei lá durante muitos anos da minha vida. E essa vivência no axé me possibilitou a ter essa profissão, né? Não que eu seja autodidata, mas aprendi muita coisa através da influência de pessoas mais velhas, né? Como minha avó, que me influenciou, né? Me ajudou nessa questão da costura e tudo mais. Eu comecei a ter interesse em costurar bem nova, né? Mas por falta de utensílios, né? Por falta de equipamento.
eu não tive como começar nesse período. Eu iniciei mesmo a costura em 2012, 2011, quando eu fiz santo, né? Porque lá na roça tem uma cultura de pessoas que se iniciam, ela tem que aprender alguma coisa ali naquele espaço, né? Naquele período que a gente passa. Lá na roça a gente passa 3 meses, né, de resguardo ali. Então, nesse período de resguardo, você tem que aprender alguma coisa, você tem que sair dali sabendo fazer alguma coisa que você não sabia, que você não fazia, né? Algo que possa lhe gerar frutos financeiros, se caso precisar, né? Aí minha avó ensinava a gente a costurar, que a gente tinha vontade de costurar. A gente começou a desfiar um tecido para poder bordar, né? Que o sonho dela é que a gente desfiasse aquele tecido e bordasse, e nos 7 anos a gente usasse aquele pano da costa. Não deu muito certo para mim, porque eu fiquei parei só na costura mesmo, que foi onde eu me interessei. Então, bordar não dava para mim. E ali a gente aprendeu a ter uma base de crochê, uma base de crochê. Quem não sabia cozinhar ia cozinhar, e assim as pessoas que não sabiam fazer alguma coisa, ela incluía aquela pessoa naquele espaço para que a pessoa conseguisse se desenvolver, né? Até para sua vida mesmo pessoal, né? É válido saber cozinhar, é válido saber passar, é válido saber fazer muitas coisas que o candomblé possibilita a gente aprender ali dentro, de acordo com a vivência. E aí eu comecei a costurar. Foi a partir daí que eu comecei a costurar, né? Eu tive o equipamento necessário, o material que eu precisava. E, deixa eu ver, eu me lembro que minha avó, ela não costurava em máquina. Ela costurava na mão. Minha avó costurando na mão, ela fazia uma saia. Mas na máquina ela não fazia nada. E quando eu quis começar a costurar, que eu mostrei de fato interesse, ela começou a alinhavar tecidos, passou a ferro, para que eu batesse ali em cima do que ela tinha alinhavado, né? Então era a minha aula. Todos os dias, à tarde, assim, um pouco depois do almoço, eu ia para a máquina e ia costurar. Nisso eu fiz um pão da coxa para mim mesmo, nisso eu fiz ojás de um Oxóssi, que ia entrar logo depois da gente, assim, em torno de maio, e entrar uma pessoa de Oxóssi para fazer santo, eu fiz esses ojás. E aí fui confeccionando peças pequenas, né? Só que aí a gente quer fazer coisas grandes. Eu queria fazer coisas significativas. Porque para mim, ó, já não era significativa. O significativo era um camisu. E aí minha avó cortou as peças, foi estudar tudo milimetricamente como é que a gente ia fazer o camisu. Botou um camisu assim, do avesso, pra gente tentar montar um camisu. E aí ela me deu um murim, né? Era pra tá aqui, eu nem sei onde tá o camisu, depois eu vou procurar. Ela me deu um murim, só que eu achei que murim era algo muito. Esse pano é muito simples para fazer um camisu. Meu primeiro camisu eu quero muito arrumado. E eu me recordo de cortar a toalha de mesa que eu ficava costurando. A parte que eu tava, eu fiz um buraco na toalha de mesa e botei uns detalhes por conta própria nesse camisu. Para deixar ele mais bonito, né? Minha avó descobriu tempos depois, eu tomei minha baixa, mas meu camisu ficou um pouco mais ajeitado, né? Como eu tinha idealizado. Aí foi a minha primeira peça, de fato. Uma das minhas primeiras peças, de fato, foi esse camisu. Foi que me deu espaço para que eu fizesse tantas outras coisas que eu não imaginei que faria. Né? Quando eu volto para casa, eu já volto para casa sem o equipamento novamente. Né? Porque eu não tinha máquina, a máquina era do terreiro e lá mesmo ficou. Quando eu passou um tempo, eu continuei com essa vontade de querer costurar, de querer me aperfeiçoar, de querer fazer parte daquilo, querer confeccionar peças, né? Eu queria que os orixás usassem roupas que eu tivesse feito, né? E aí eu tive a possibilidade de costurar no Vodunzô com o Eric de Oxóssi, né? Que costurava lá para os vodunces. Pessoas que estavam iniciadas, roupas de santo, roupas de ração e tudo mais. E aí eu ia e ficava acompanhando o Eric nas costuras dele, né? Com a ideia de aprender. E aí era sempre uma baixa, uma coisa, mas eu fui fazendo as coisas assim que eu sabia já, que era um ojá, era ojá, mas era ojá, eu sabia bater o ojá, sabia fazer bainha. E aí eu comecei a costurar, de fato, para pessoas. Dali saíram minhas primeiras encomendas, né, que foi uma roupa de herê que eu fiz para um herê do Vodunzô.
um tempinho depois, costurando com a máquina do Vodunzo, né, que eu não tinha a máquina, mas eu não sabia cobrar. Então, essa questão do valor, para mim, não fazia parte do sonho que eu estava vivendo, que era confeccionar as peças. Então, eu não sabia dizer quanto eu podia cobrar por uma saia, ou quanto eu deveria cobrar em um camisul, eu só fazia. Então, eu preferia dar do que cobrar. Né? E as pessoas pagavam de acordo com o que elas podiam, com o que elas achavam e tal. Nesse meio tempo, eu ainda morando na Casa Branca, tinha uma máquina, que se eu não me engano foi Lili, o pessoal da família Chagas, falou que era de Manitinha e estava ali há muito tempo no quartinho, e aí, se eu não queria aquela máquina, né? Para as pessoas, era só uma carcaça de uma máquina, assim, já. E para mim, era o início de um sonho. Eu peguei aquela máquina como se ela estivesse funcionando, eu já pudesse costurar ela naquele momento, e aí eu consertei, e foi ali que eu comecei a confeccionar minhas primeiras peças, de fato, sobre encomenda. Passou um tempo, eu gostei muito do nome Baió, né? Baió significa alegria encontrada. E depois que eu comecei a costurar, eu nunca mais fui sozinha, né? Eu nunca mais fui solta, né? Como os mais velhos chamam a gente nova. E fazia muito sentido ter esse nome na minha marca, né? Fazia muito sentido ter isso comigo. Mas as pessoas ligavam muito ao meu apelido infantil, né, dado por minha irmã de Bago, Baió e Bago. E eu não queria que fosse nada ligado a esse apelido, porque não tinha nada a ver. E aí eu reprimi muito isso, né? Mas eu costurava nessa máquina que vez, hora, ela quebrava, e aí era outra agulhinha para poder consertar e voltar e costurar as peças e, enfim, passou um tempinho, eu consegui organizar as coisas, né, com a ajuda de pessoas que passaram na minha vida para deixar algumas marcas de organização mesmo, voltada para empreendedorismo, conscientização financeira e essas questões. E me deram base, né, me deram a régua e o compasso para eu poder seguir costurando da melhor forma possível. Fiz também curso no Oxumaré, mas aí eu já costurava, né, mas também foi de grande importância para agregar mesmo na minha costura. As dicas, as aulas, as trocas, de fato, no terreiro do Oxumaré. Mas inicialmente eu comecei assim, eu comecei sozinha lá no terreiro, com minha avó confiando em mim que eu ia conseguir fazer aqueles objetos ali. E é isso. Hoje, outro dia era uma história, que era uma história forte, né? Mas era a história de quando eu comecei a costurar, e hoje é a história que envolve a minha ancestralidade, já que minha avó não se encontra mais aqui no Aie. Então, ela foi referência também nisso, né? Além de me iniciar para orixá, ela me deu a possibilidade de começar a costurar, né? De começar um sonho que durante tantos anos e muitos anos à frente vem me mantendo enquanto pessoa, né? Eu acho que é isso. Eu falei demais. Vê aí. Não, achei. Eu vou perguntar algumas coisas mais específicas disso que você já falou. Enfim, mas é muito. Eu estava aqui, enquanto você vai falando, vai passando um filme na minha cabeça. Porque eu acho que nesse ano agora, 2020, em 2024, a gente vai fazer 10 anos que a gente se conhece. E é muito doido, assim, enquanto você vai ouvindo, eu lembrando de todas as fases que a gente passou junto e você falando as coisas e sempre sendo uma grande referência para mim, porque como você sabe, como eu comecei, você me ajudou muito e acho que grande parte, assim, de tudo que eu sei foi você que me ajudou a construir. E você falou da máquina de moenitinha. E quantas noites a gente virou com ela costurando devagarinho ali. E a gente tentando fazer com cheiro esse de negócio queimado. funcionar. E aí tinha que parar um pouquinho para a máquina respirar, porque ela tinha o momento dela. A gente respeitava o momento dela. Isso é uma máquina antiga, não era uma máquina de ontem, né? Uma Em máquina velha no momentos canto. em momentos que
acho que de quando eu comecei a costurar, assim, a gente sempre teve muito próxima, né? E você sempre costurou muito melhor que eu. Isso é uma coisa certa de se dizer. E eu sempre ficava pensando, gente, acho que eu nunca vou conseguir fazer determinadas coisas. E uma das coisas que é importante, porque como a gente sabe muito uma da outra, mas as pessoas que estão vendo a live não sabem. Quem me ensinou a fazer prega palito foi Margarida. Aos trancos e barrancos, eu aprendi a fazer prega palito com muito sofrimento. Porque Com muito tronco, muito barranco. muito. Não vamos expor nossas dificuldades terríveis aqui, mas foi terrível mesmo aprender a fazer prega palito. Enfim, mas não desistam, quando forem tentar, não desistam, porque de tanto persistir uma hora dá certo, funciona. Hoje em dia, acho que o que eu mais faço é prega palito. É importante quando você falar que você vai para o Vodunzo ou costurar, porque a roupa que a gente é acostumado a costurar, por exemplo, para orixá, é diferente da roupa que a gente costura para Vodun. E Isso. como foi para você lidar com essas diferenças e assimilar isso? Assim, Eric é uma pessoa que ele costura muito bem. Poderia hoje ter a marca dele também, mas a paciência não deixa. E foi através dele que eu vi que essa dinâmica ela pode acontecer, tanto para orixá, para vodum, para inquice. Existe algumas partículas, né, algumas coisinhas assim que se assemelham e outras que são divergentes. Mas no contexto geral é costurar, né? Costurar com fazer bem feito aquilo que você faz direito. E no fim dá certo. Eu acho que não tive muito problema com isso, não. Sim. Eu acho que recentemente eu tive umas roupas que eram de Vodum, assim, e teve coisas assim que eu fiquei pensando, cara, é muito diferente. A vestimenta em si, o traje, a costura, ela é praticamente a mesma coisa, como você falou. Mas os trajes, e isso me fez ficar pensando, assim, o quanto às vezes a gente fica preso em um local só e desconhece as particularidades de Isso. algo que, apesar de ser de uma nação diferente, faz parte da nossa religião também, né? E eu acho que muitas pessoas, elas, quando a gente fala de roupa de candomblé tradicional, o que que a gente está querendo dizer com isso, né? As roupas que a gente usa dentro das casas matrizes, elas têm um padrão que é seguido. E aí, quando meio a gente fica talvez um pouco fechado nisso e não percebe as particularidades das outras casas que são de nações diferentes, que também são casas antigas e ancestrais, mas eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Sim, sim. Existe essas questões, né, que são detalhes, né, que eu ainda hoje continuo. Existe diferença. Eu ainda continuo perguntando aos clientes, né, como é as regras das suas casas, né, porque às vezes as casas também, independente das nações, têm as suas regrinhas, né, tem a sua forma. Existe casa que usa o cós único, né, que não tem cordão, o cós é de acordo com a cintura da pessoa. Existem casas que é obrigatório que a saia tenha repulego, né, na saia e no cós. Existem outras casas que são regras, a quantidade de fitas de acordo com a idade de santo da pessoa. Né? Então, são várias coisinhas que a gente vai se adequando mesmo e entendendo as regras de via daquele axé específico, não somente pela nação, né? Porque essa casa que eu conheço que usa repulego na Barra é uma casa de nação queto, né? E também existem pessoas que usam bico reto,
E existe casas também que não usam o bico reto, somente preguiado. E aí são regrinhas mesmo da casa, de cada casa, de cada tradição, né? Independente Sim, da nação. sim. Eu acho isso muito importante da gente falar, porque, principalmente aqui na live, porque acho que a maioria das pessoas que seguem a gente, elas não são de Salvador. E Sim. acho que um dos princípios, assim, do Laboratório Ancestral foi pensar em como as pessoas fora de Salvador não tinham acesso a esse conhecimento. E como que talvez isso possa impactar na forma de preservar nossa cultura, que a roupa tem, acho que, uma porcentagem absurda, né, em preservação da nossa cultura, para outras pessoas de outros estados, outras cidades. E acho que muita gente nem sabe o que é o repolego, porque a gente mesmo, que é nova, a gente tem a faixa de 25, 30 anos, a gente tem acesso a esse conhecimento, mas também não é algo tão comum para a gente assim, que era muito mais comum, por exemplo, para sua avó, para sua mãe. A gente não tem tanta essa proximidade, a gente usa mais bico e acho que talvez pela facilidade dos acessos dos bicos que a gente está tendo agora, né? A comercialização, enfim, de renda, o acesso financeiro também, porque isso é uma coisa importante da gente falar, que enquanto pessoas de candomblé, muitas de nós não têm esse acesso financeiro, essa condição financeira que proporciona ter essas rendas que são muito caras. Então, foram os subterfúgios que as nossas ancestrais construíram para ter uma roupa bonita, enfeitada, o bordado, que você falou de quando a sua avó queria que aprendesse a desfiar e tal, para o bordado de barafunda, que eu acho que nesses últimos anos as pessoas fora de Salvador têm conhecido bastante, mas que ficou durante muito tempo apagado, assim, porque agora a gente tem Carlos, tem a Egon Fernanda, tem várias pessoas que estão na internet e como a internet possibilitou essa a gente de empreender, da gente sair de dentro das nossas casas, das nossos ateliês pequenos e dizer assim, olha, o que a gente está fazendo é importante, sabe? E aí, quando você fala do começo da Baió e dessa construção de como empreender, me remete muito a tudo isso, assim, as dificuldades que a gente tem, mesmo sendo nova, né, estando numa época contemporânea, de conseguir descobrir, dizer, tá, mas quanto é que eu cobro por isso aqui? Como é que funciona? Como é que... Eu queria que você falasse um pouco desse sentimento, de como você entendeu que aquilo ali ia se tornar um negócio. E, claro, a gente sabe que por necessidade, primeiramente, primordialmente, que acho que é assim que todas nós começamos, de dizer, eu preciso de um trabalho, eu sei fazer isso daqui, eu vou tentar comercializar. Mas quando foi que você pensou assim, tá, a partir de agora, eu vou fazer isso aqui crescer e atender muita gente? Veja bem, como eu falei, quando eu estava me apresentando, falando da Baió, começou eu recebendo encomendas para saia, para ojá, saia e ojá, e eu não sabia quanto cobrar. Então, aquilo ali ficava a critério daquela pessoa, né? Quando, em um relacionamento que eu tive, quando a gente começou, eu comecei a costurar e ela começou a entender como se tratava a dinâmica da minha costura, ela e diversas outras pessoas próximas começaram a falar que eu deveria cobrar, eu deveria ter uma tabela, eu deveria me organizar, porque eu passava muitas horas do meu dia, uma boa parte do meu tempo ali, né, costurando, e aí não fazia nenhuma outra coisa. E o retorno financeiro, ele não era a nível, né, do período que eu gastava, do tempo que eu gastava, né? E não estava suprindo, não estava dando conta, né, daquele serviço prestado. E aí eu comecei
comecei a buscar os valores mais similares, né? Nessa época, né, eu tive a página, né, mas eu não movimentava muito a página, porque eu sou a pessoa que costura, eu sou a pessoa que atende as pessoas, eu sou a pessoa que faço a organização dos valores, que faço a tabela, que faço tudo. Hoje, para atender as pessoas aqui na página e comentários e tudo mais, eu tenho Luísa, né, que é de Luísa. Mas antes eu não tinha, né? Até outro dia eu não tinha essa pessoa. E aí, como é que eu faço para poder achar um valor que eu ache justo, de acordo com o meu trabalho, mas que seja justo também para que a pessoa que esteja precisando daquele serviço tenha condições de pagar, né? Era uma incógnita. Hoje eu consigo, em alguns pontos, né? Eu consigo buscar a melhor forma para poder estar nivelando isso e fazer isso da melhor forma. Mas que antes eu já costurei saias e a pessoa saia já assim com barra, com tudo, da pessoa me dá R$ 30. Né? Você também, eu lembro que você já fez camisa de R$ 15. A gente tem que falar isso aqui. Né? E as pessoas queriam as melhores peças. Né? E a gente achava que a gente estava abafando. Mas se a gente for botar na ponta do lápis, não paga um almoço de 2 dias. Né? Ou paga o almoço, mas não paga o café. Então a gente tem que parar e arquitetar essa questão de valor, essa dinâmica dos valores, né? Que eu comecei a fazer a dinâmica de acordo com o que eu achava justo e um valor que não fosse muito exorbitante, né? E depois eu me vi dando valor nas suas peças, né? Então, Margarida, pelo amor de Deus, tem com encomenda, eu cobro isso aqui tanto quanto. E aí eu já arquitetava o valor de Lara, né? E aí, com o tempo passando, eu já arquiteto o valor de Adriano, uma pessoa que antes começou costurando e eu cobrava R$ 30 por saia, né? R$ 30, às vezes um conjunto, R$ 70 um conjunto. Então, é de acordo mesmo com a dinâmica da necessidade, que a gente aprende na necessidade, né? Porque a gente está demandando tempo, energia, psicológico, né? Tá tudo ali empregado para que aquilo ali saia da melhor forma possível. Então, nada mais justo é que você seja remunerado da melhor forma possível, né? Porque falar de orixá também é sobre isso, né? É sobre falar sobre o que te mantém, né? E o que coloca a comida na sua mesa de forma honrada, honesta. E é assim que eu fui ajustando os valores da Baió. E aí eu me ajusto, continuo me ajustando, porque tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que têm a possibilidade de pagar dentro daquela tabela que a gente organiza, e tem pessoas que não têm condições e que a gente faz também, e tem pessoas que não têm condições que a gente faz também e não cobra nada. Aí já são questões e questões, viu, gente? Pelo amor de Deus, para depois não falar aqui que eu tô vendendo uma saia aí da página e não tô cobrando nada. Eu acho isso incrível, assim, porque realmente eu me lembro uma vez que você me deu uma baixa terrível e falou assim: Lara, você tá costurando uma saia de R$ 20. Você tá maluca? Eu falei, gente, mas é o medo, eu acho que talvez isso seja uma coisa muito social, assim, da gente. Que a gente não consegue, às vezes, enxergar valor no nosso trabalho, porque a gente sempre foi colocado nesse lugar de inferior, né? E daquilo que a gente faz é um subproduto, uma subcultura. E, e eu acho o máximo, assim, quando eu vejo que tem várias pessoas abrindo seus ateliês e começando. E, e eu me lembro muito de como, quando eu comecei, assim, e ter esse apoio de seu e de outras pessoas, né? No meu caso, de Ebomielza, de Eked Jó, que você também chegou a fazer, né? O curso lá na roça Isso, com a Eked Jó, que era um curso que a gente tinha de costura com a Eked Jó de manhã e de tarde com a Ebomi Rita de bordado de barafunda, né? Que era incrível, assim. E eu
fico pensando que hoje, com tudo que a gente já viveu, já cresceu, vai crescer muito mais ainda, né? Porque a gente está muito empenhado em continuar e fazer isso dar certo. Essas pessoas que estão começando hoje, elas dependem muito também da gente, da gente estar dando essa referência, esses caminhos mais fáceis, né? E não privando esses conhecimentos. E eu acho isso muito mágico, porque eu sou essa pessoa de mostrar, de dizer, não, ali é mais barato, compra aqui, faz assim, porque muito disso eu aprendi com você. Você é uma pessoa que, vou contar um caso aqui engraçado, que foi quando eu vendi minha primeira bata e camisola de entremeio. Eu não sei se você lembra disso, mas você estava em Lauro de Freitas. E eu recebi uma mensagem perguntando: você faz bata e camisa de entremeio? Eu falei: faço, eu faço. Nunca tinha feito na minha vida uma bata. Pensei: Margarida sabe fazer bata. Vou levar os entremeios para casa de Margarida e Margarida vai me ajudar. Comprei os entremeios e aí liguei para você e falei: Margot, você está em casa? Você... Naquele dia eu quase morro. Você não. Eu tô em Lauro de Freitas. Eu falei, Margarida, você precisa estar em casa, porque eu vendi uma bata e eu não sei fazer. Eu disse que sabia, eu lembro. Você disse, como é que você faz isso? Lara, para você falar inglês, primeiro você tem que falar português. Eu falei, gente, eu me lasquei. Aí você me ligou de chamada de vídeo, depois gravou um vídeo mostrando como fazer a bata. E eu fiz a bata, deu super certo. Tem até nos conteúdos que a gente tem para salvar do laboratório, eu tenho um conteúdo desse que a gente vai salvar e mostrar a foto dessa bata. Ficou linda, ficou incrível. Mas se não fosse você, a coitada da moça ia ter recebido o dinheiro dela de volta, porque não ia ter bata nenhuma. E aí foi nessa aí que eu comecei a fazer bata e aprendi a fazer as batas. Mas é esse apoio que eu acho que a gente sempre teve, meu com você e você comigo, e seu com pessoas muito mais antigas. Afinal, você é uma pessoa de Candomblé há muito mais tempo do que eu. E nasceu, né, dentro de um terreiro, de uma família de Candomblé, que é uma história completamente diferente da minha. E então você teve muito mais vivências com essas pessoas mais antigas, com essas tradições de ofícios de trabalho. E aí, como que fica a sua relação hoje com as pessoas que estão começando agora? Olha, eu ainda me sinto estranha, né, estando nesse lugar de referência. Porque eu parar para pensar e entender que eu costuro há mais de 10 anos, para mim é algo surreal. Às vezes nem eu mesmo acredito que eu costuro esse tempo todo. E estar nesse local de referência, eu ainda não consigo me ver nesse local, né? Mas eu tenho pessoas que eu influencio muito na costura, nos valores e na forma mesmo, na dinâmica de costurar. Eu continuo sendo essa pessoa que se a pessoa quiser bater um ojá, quiser aprender, eu impulsiono essas pessoas a fazerem mesmo, porque dá certo, é bom. E é gratificante, né, para quem acredita, para quem vive orixá e acredita nas divindades, você não tem algo mais gratificante de você conseguir vivenciar, né? Ver uma divindade, usar uma. Então, as pessoas que começam a costurar e que me procuram, né, para mim é muito, muito foda, muito honrado estar nesse local e prestar, mínimo que seja, parte do que eu sei, né? Mas eu ainda não me considero nesse local. Eu ainda acho que ainda vou chegar lá, mas eu não consigo me ver como essa referência. Como eu tenho pessoas que me procuram e falam, me dê o valor, me ajude nisso, me dê aula, por favor. Eu acredito que eu ainda não comecei a ministrar aulas de costura voltadas para roupas de candomblé, porque eu ainda não me vejo nesse espaço que essas pessoas conseguem me ver como referência dentro disso, né? Eu comecei assim de uma forma tão falando, né? Falando
que eu não consigo me ver nesse local, né? Eu costuro horas do meu dia, eu costuro até amanhecer, né? Ainda mais se eu estiver empolgada com aquela peça. Eu costuro até amanhecer e as pessoas dizem, meu Deus, você está costurando hoje é domingo, você está costurando. Aí você não sabe, mas você está costurando. Mas é tão gratificante a gente saber que é um orixá que vai usar aquela peça. É tão gratificante a gente saber que a gente está fazendo parte da obrigação de uma pessoa, né? Parte de um ciclo, né, que se encerra e outro que se inicia na vida de pessoas. Então, quanto mais pessoas quiserem, né, costurar, o sal tá aí para todo mundo. E dá para todo mundo costurar também, gente. Eu não costuro para mim, então eu preciso de pessoas que costurem. Por sinal, esse camisu aqui, ele porque com um tecido que você precisava entregar. Não sei se você está me vendo aí, mas as pessoas estão, ela precisava entregar uma roupa de festa. E aí o dinheiro não tinha cobrado um valor significativo, né? Para o que ela precisava entregar de fato. E aí a possibilidade de fazer com a renda, porque renda é tecido também e faz roupa bonita também. E eu me recordo de você comprar, e esse tecido, ele foi R$17 um metro. Foi R$18 um metro, alguma coisa, R$17,90. Eu sei que dava R$18, mais R$18 ele não foi. E a roupa ficou excepcional. A roupa ficou coisa de meu Deus. A bata dessa roupa é a coisa mais linda. E você costurou da minha casa. Tem isso também. E aí eu falei, não, eu preciso desse camisa, eu preciso de uma peça desse tecido. Eu lembro que sobrou alguns retalhos e você dizendo, não vai dar para nada, joga fora, para com isso, não sei o quê. E eu fiz você fazer um camisu para mim ou não, você fez uns 3 nesse mesmo período. Mas esse é o que eu tenho mais apego, né? Pela peça, né? Pela história que foi, pela peça, pelo material que foi, né? Minhas peças de roupa que são costuradas por você tem histórias muito significativas para mim, porque nunca é fácil demais, né? Mas sempre rola. É emocionante lembrar de todas essas histórias. E essa guerra que sempre teve, eu querendo jogar os materiais fora e você catando os materiais do lixo, dizendo, não, isso aqui dá para fazer um corte, dá para fazer um enfeite, dá para fazer não sei o quê. Uma manga. E eu... Tá vendo aí onde você vende o camisu arrumadinho, todo arrumadinho com seus retalhos, tá vendo aí? E o quanto isso enriqueceu assim o meu conhecimento e quando você fala que não consegue se ver nesse lugar de referência, chega a ter raiva, porque porque você é essa referência. Eu acho que talvez de todas as costureiras que a gente tem aqui em Salvador, você, de nós jovens, digamos assim, né? Não falando de senhoras que têm mais de 50 anos, mas de todas nós jovens que tem eu, você, Tamara, Onara, eu tenho irmãs de santo também que costuram, Adriano, Joyce, Eric. Joyce e tantas outras pessoas. Você acha que é a maior referência de todos nós, assim, que quando a gente fala assim, cara, deu ruim nisso aqui, a gente vai ligar para quem? Margarida. Então, eu acho que talvez não, com certeza, um dos passos assim do laboratório é dar esse valor para pessoas que, como você, sabe, colocar a sua história, colocar o seu nome ali e falar assim, olha, essa pessoa tem uma importância X para essa cultura e para todos nós, porque a gente aqui está sendo um viabilizador. Eu acho que eu, de todas vocês que já costuram muito mais tempo do que eu, sou a mais novinha, a mais fora do circuito, mas que tive a oportunidade absurda de conviver com você. Acho que durante alguns anos a gente convivia praticamente diariamente, né? E passando perrengue junto, e chorando junto, e rindo junto, esses conhecimentos vão se acumulando, vão passando de experiência. E para mim, costurar uma roupa
para você sempre foi extremamente gratificante. Costurar a roupa do seu santo, para mim, foi um dos maiores presentes que eu tive até hoje de Xangô, que você sabe que é um santo que eu sou completamente apaixonado, devotado. Foi a primeira roupa de santo que eu fiz, não foi do seu, foi de um outro Xangô, mas foi uma roupa de Xangô. E isso para mim é extremamente gratificante, assim. Eu agradeço você por compartilhar todas essas coisas e te peço que você comece a se ver nesse lugar, porque afinal você é uma mulher de candomblé, uma ebome incrível, você é uma pessoa que é muito amada por todos os seus amigos, pelo ciclo de pessoas que você vive e que tem um trabalho maravilhoso, né? E eu queria que você falasse qual foi a peça que mais marcou você, que você costurou nesses anos todos. Meu Deus. Gente, existem diversas peças que mexem comigo, né? Diversas peças que falam de momentos que eu vivi e que são muito significativas, né? E existe a peça da transição, né? Que é da minha transição dessa máquina doméstica de moichinha para essa máquina que eu costuro hoje, que é uma máquina industrial. Essa transição foi feita há 3 anos, não, deve ter uns 4 anos atrás. Não me recordo assim, de forma certa. Não tem mais que 3 anos. Porque eu costurei para uns iaôs da Casa do Mensageiro. Né? Eu já tinha o valor, já tinha a tabela direitinha. E aí, costurando para esses iaôs, né, que foi um enxoval, eu consegui comprar minha máquina. Então, e isso foram peças significativas para mim. Foi um trabalho da zorra, por conta da máquina, né? Mas o retorno foi benéfico, que é a máquina que eu costuro até hoje. Tem minhas primeiras roupas de orixá também mexeram muito comigo. Porque se a gente não se imagina sendo boa o suficiente, assim, começando, costurando para pessoas, imagine para o santo, né? Que é a roupa do momento, que é o momento do rum, é o momento que o orixá vai aparecer, é aquela roupa da sensação, é algo que mexe muito com o psicológico da gente. Então, as peças de orixá até hoje são peças que mexem muito comigo. Embora o meu, que rouba meu coração é ração, que eu gosto de fazer ração arrumadinha. Né? Tanto que uma vez a gente conversando, você falou, você faz tudo muito bem, mas as rações, Margarida, eu quero nas minhas obrigações que você costure minhas ações. Porque é onde eu me empenho, porque eu acredito que a gente precisa estar arrumada em todo o período. Né? Tem lugares, pessoas, na verdade, que se arrumam somente para festa. E aí na festa são aquelas roupas excepcionais. E durante o dia a pessoa tá ali lascada, tá com a pior roupa que pode, a roupa não tá limpa direito. Mas é um momento mais pessoal para a divindade, né? Quando a gente se apresenta ao orixá. Como a gente quer se apresentar na nossa vida, né? Tudo da melhor forma possível. Então, para fazer um ossé, para passar o dia, para estar em casa, para arriar uma comida, eu acho que a roupa ela tem que ser a mais impecável, né? De costura, de detalhes e da melhor forma possível que você possa se apresentar. Nesse momento íntimo que é de você com o orixá, você e sua comunidade. Então, as peças de ração que eu faço para obrigações são peças que mexem muito comigo, de forma muito significativa. É saber que aquela pessoa vai usar naquele período ali, ou depois, ou naquele processo de obrigação, no processo que é mais próximo, que a pessoa está mais próxima com sua divindade, a pessoa vai estar usando peças da Baiô. Para além da apresentação da noite, que é o dia da festa, né? O dia de receber pessoas, que não deixa de ser importante, mas o antes, né? Também é importante as peças de orixá. Então, são as peças que têm mais... Tem meu coração. Peça de ração tem meu coração. E você adora, você sempre fala, tem que fazer uma ração arrumadinha. E isso eu acho que fica muito assim para mim de uma educação de axé mesmo.
Quando você Isso fala, é muito referência do que eu passei enquanto pessoa de axé, enquanto Iaô, nesse período de Iaô com minha avó. Esse arrumadinha vem de minha avó. Né? Minha avó falava com a gente, mesmo que não fosse fazer de candomblé, porque eu morei muitos anos com ela, vai ter um aniversário para você ficar arrumadinha, bonitinha, tomadinha banho. Então, vai que vai começar a festa, vai ficar arrumadinha, tomadinha banho. Então, isso já é referência também ancestral, é referência de criação, né? Enquanto Iaô. Na minha casa, Iaô tem que estar parecendo algo velho. Durinha, uma camisa durinha, uma roupinha arrumadinha, o ó já no peito assim, impecável. Então, é a referência que eu tenho. E é muito bonito. Você vê o Iaô bem arrumadinho, você vê um ebome, cada um seu nível, né? Das peças que tem isso. O tipo da roupa de um, o tipo da roupa do outro, o detalhe da roupa de quem é ebome, o detalhe da roupa de quem já fez 3 anos, né? Aquele Iaô que já fez 3 anos, que já pode botar uma coisinha a mais. O Iaô que é recém-iniciado, né? Lá em casa, pelo menos, o bico da pessoa que vai se iniciar tem que ser do tecido, né? O bico do tecido. Então, é a saia de percal e o bico do próprio percal. E aí, depois você vai crescendo um pouquinho, as idades vão passando, e aí você já pode botar um biquinho, já pode botar uma coisa mais arrumadinha. Então, essa transição, né? E a organização, isso mexe muito comigo, isso me deixa muito orgulhosa quando eu confecciono, seja lá qual for, seja para o Iaô recém-iniciado ou para a pessoa que vai fazer a obrigação de 7 anos. sim, isso é muito da nossa educação, e eu me lembro que eu sempre fui muito desligada assim, com a minha roupa, né? E não vou mentir, eu sou até hoje, Margarida sabe, quem vai nas festas da casa de Exumaré e me vê, muitas vezes vai me ver de roupa de Margarida. Porque quantas rodas eu fiz com as suas saias por ter só 2, 3 saias de roda, que é aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau. E eu não. E isso me pegava muito, assim, quando você falava, você tem que estar arrumada. Como é que tá desarrumada no orô? Tem que estar arrumada no orô, tem que estar. E aquilo não fazia sentido para mim na época, muito nova. E só depois de um tempo eu fui entender o quanto é importante a gente estar arrumado o tempo todo para trabalhar, para limpar, para fazer qualquer coisa, porque a gente está o tempo todo em contato com a nossa fé, com o nosso orixá, A nossa com os orixás que divindade, estão né? naquele É espaço. entender que aquele momento também é especial para além das festas, né? Que é a apresentação ao público, né? É o período que você está ali em comunhão com a sua divindade, né? Com os orixás, com a sua comunidade. Então, se as pessoas que vêm de fora, que vêm de outras casas, elas merecem ele encontrar da melhor forma possível, o seu orixá tem que te encontrar 2 vezes mais. Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco. A gente está num momento, assim, eu acho que com a internet a gente tem muita oportunidade de ver o que está acontecendo fora daqui da nossa realidade. E eu acho que a gente até acaba ficando um pouco fechado, assim, dentro da nossa comunidade, dentro dos nossos costumes. Mas a gente tem hoje uma facilidade de acesso, enfim, com tecidos muito elegantes e entremeio principalmente. Mas não é uma realidade tão comum para a gente, né? Você como uma pessoa que nasceu e se criou dentro da Casa Branca, que vem de uma tradição bem antiga, sabe que existem outras coisas, outros elementos que significam que tem uma riqueza grande nessas roupas de festa. E que hoje a maioria das pessoas elas usam roupas todas de entremeio, que seria o que seria, acho que, mais luxuoso, talvez. E como que você lida com isso, assim? Quando você começa a costurar muita coisa de entremeio, você chegou a perceber essa mudança de dizer assim, nossa, até determinado lugar a gente estava usando esse tipo de roupa como uma roupa mais luxuosa. A partir de agora a gente está vivendo um outro momento.
E como que você vê essa coisa do luxo, do que é mais... Eu não sei se luxuoso seria a palavra certa, mas talvez sim. Acho que as pessoas elas desaprenderam um pouco a usar tecido, né, dentro do candomblé. Falando Assim, numa colocação nacional, né? assim, o aviamento de linha, né? O bico de linha, o bico entre meio de linha, ele já era cultural, ele já era usado, pelo menos na Casa Branca, nas casas que eu frequento, eles não eram usados como são hoje, né? Como uma peça principal, né? Tanto que minha mãe, minha madrinha Simone, Nitorê, mãe Tinha, mãe Tatá, elas tinham quebra-goma, gente, quebra-goma, é o quebra-goma, que era somente de entremeio. Que era não, são somente de entremeio. Né? O que é o quebra-goma? É aquela peça, aquela saia que ela não tá nem muito dura e nem muito mole, né? Tá com uma goma maleável que é colocada antes da saia principal. Ou seja, às vezes o tecido da saia podia ser simples, mas o quebra-goma era todo de entremeio. Né? Então, essas peças elas já tinham, né? Elas já existiam. Né? A dinâmica da forma de ser usada que foi usada de forma diferente, né? A dinâmica que foi imposta de outra forma. E aí teve uma outra visibilidade, tanto que o valor dessas peças, desses entremeios, eles aumentaram muito. Referente à questão, a forma de se vestir e de se apresentar perante as nossas roupas, é algo muito complicado, né? Que hoje em dia o pessoal só quer saber ou de entremeio, muito entremeio, ou de ancará, né? As pessoas não querem, não se ligam mais em fazer saias de tecido, né? Saias de tecido que não sejam gripi, né? São peças que também ficam legais, são peças que também têm um bom caimento, são peças que também ficam bonitas, né? Eu entendo isso como a dinâmica mesmo da vida. A todo momento a gente encontra tecidos que você pode fazer uma roupa para orixá da melhor forma possível, que você pode fazer melhor do que você tinha antes. Faz parte da evolução, né? Assim como qualquer coisa na nossa vida, como a geladeira. E antigamente, de uma porta só e de tal forma era boa. E hoje em dia existe geladeira de 2 portas em cima, 2 embaixo, enfim. São a dinâmica mesmo da vida, né? Antigamente, eu lembro que a manjá de minha mãe tem uma roupa que é toda de lantejola. É lantejola para todo lado. A roupa brilha, brilha. Aquele tecido. Mas no período que minha mãe fez aquela roupa para Iemanjá, aquele tecido era a sensação do momento. Era o melhor que ela tinha para poder oferecer. Era o melhor do momento, é o melhor que tinha nas lojas. Era roupas de paetê e roupas de lantejola. Então, Iemanjá, naquele momento, teve o melhor tecido. Né? E aí o tempo foi passando e foi existindo, né? Foram criados que são considerados hoje como o melhor do momento. Eu entendo sobre a questão de querer se amostrar, né? Como a pessoa fala, não está querendo se amostrar. Tem de fato isso acontece, mas tem também querer oferecer o melhor para o seu orixá. Né? Eu costumo dizer às pessoas que se a gente se arruma muito para ir num aniversário, ou se uma pessoa que é de um segmento espiritual, outro segmento religioso, como a igreja, as pessoas se arrumam muito para ir para o culto. Parece que aquelas pessoas vão para um aniversário de 15 anos, elas vão debutar. Elas estão com o melhor vestido, que são vestidos de festa, um salto alto, e às vezes aquela igreja, aquele culto vai ser na casa da vizinha. Então elas se arrumam muito por quê? Será que são só pelas pessoas? Ou é pelo que está acontecendo ali, pelo encontro, né, com Deus e com o que elas acreditam? Né? Porque com a gente de candomblé tem que ser diferente. Outra coisa é que não entra na minha cabeça, as pessoas que são próximas, eu busco muito falar sobre isso, é que ser simples é uma coisa e ser desarrumado é outra. Ser simples, você pode gostar da simplicidade, você pode gostar de uma saia com as preguinhas palito, com um bico de algodão, mas um bico mais simples, de um tamanho menor. Isso fala sobre simplicidade, fala sobre
algumas são critérios pessoais, né? Ser desarrumado não quer dizer ser simples, né? Você pode optar por ter roupas de um outro segmento que não seja somente todo de entre meio. Está tão arrumado quanto, né? Ser desarrumado não tem nada a ver com simplicidade, não tem nada a ver com questão de idade de santo. Porque às vezes as pessoas querem que pessoas novas estejam com peças inferiores para mostrar que elas são novas de santo. Às vezes não é sobre isso. Às vezes é sobre, em algumas casas, a quantidade de fita que está na barra daquela saia, né? Tem lugares que as fitas são de acordo com a idade de santo daquela pessoa. Então ali já fala sobre o tempo que aquela pessoa tem de santo, ali já fala sobre em qual idade, né, em qual nicho dentro daquela relação hierárquica que aquela pessoa se encontra. Aquela pessoa acabou de fazer santo, a pessoa que não tem obrigação de 3 anos. Aquela pessoa que tem uma obrigação de 3 anos, ou aquela pessoa já é um ebome, né? Por isso que algumas casas usam o lacinho no peito. Também é uma forma de diferenciar quem já tem a obrigação de 7 anos ou de 6 anos, dependendo da cultura da casa, quem já tem essas obrigações e quem não tem essas obrigações, né? Ser simples é uma coisa, ser desorganizado, desarrumado é outra coisa. A referência desse... Eu venho dessa vivência de entre meio ser quebra-goma, né? Que hoje eu tenho uma saia que é um quebra-goma, mas que eu uso como saia. Então, são pessoas que para mim são referências de vestimentas, né? Como minha mãe, como essas pessoas que eu cresci vendo se arrumar. Então, essa questão da dinâmica do tecido e da forma que se arruma, ela tem somente a crescer, né? Outro dia, os tecidos da Cheddar, a loja da Cheddar em Salvador, era referência de tecidos. Era lá que você ia comprar roupa do seu orixá, roupa da sua obrigação e tudo mais. E hoje em dia existe várias outras lojas e vários outros segmentos, né? Como o tecido africano que chegou e hoje em dia tudo é ancra, né? Sim, sim, sim. E acho que a gente tem aqui em Salvador uma dificuldade muito grande de encontrar os bicos e os entremeios, né? Porque são extremamente superfaturados, o que chega aqui pra gente. E aí tem muito desse corre que a gente fez, eu, você, e de buscar assim, como que a gente vai comprar fora daqui, conseguir contatos fora para mandar para gente, conseguir o número dos lugares que vendem em São Paulo para conseguir mandar para gente. Tem essa dificuldade da mobilidade. E que seria tão necessário se a gente se existisse aqui um local aonde a gente conseguisse comprar esses materiais com um valor muito acessível, porque você chega hoje no 2 de julho, uma peça de bico de linha de 10 metros está custando R$ 200, que uma peça de 10 metros não dá para fazer praticamente nada. Então, aí os valores acabam indo lá para cima, a gente tem um valor em Salvador, que é um valor diferente dos valores que são cobrados em outras cidades, porque, enfim, cada cidade tem a sua dinâmica financeira e acaba sendo algo muito exorbitante para a gente que costura, né? Sim, não é acessível, né? Em certo momento, eu conversando com uma pessoa que trabalha na Cheddar e também essa mesma conversa com a pessoa da feira é que eles sabem o período, né, que as pessoas de Candomblé geralmente fazem a obrigação, né, que são um período que as peças, o tecido fica mais caro, fim de ano, no período de junino, né, também os valores aumentam, né? E aí a gente não tem como fazer aquele valor camarada, né, que aquelas pessoas pedem, que é aquela... Dá para fazer de forma, dá para fazer de tal forma, de questão financeira, a gente não tem como fazer, porque aqui a gente já encontra os materiais de forma superfaturadas, né? Um aviamento hoje, aqui em Salvador, 1 metro de um bico de gripi, 1 metro, o mínimo que se você paga por ele é R$ 12 um metro. Às vezes não, a maioria das vezes o bico ele sai muito mais caro do que o tecido, de fato. Então,
a dinâmica de costurar, ser costureira, né, e empreendedora desse segmento em Salvador é algo que é bem puxado. A gente faz mesmo porque a gente é do orixá, porque é bem puxado. Trabalhar com peças a pronta entrega em Salvador é muito puxado, né? Sim. E aí a gente achar um valor justo dentro dessa dinâmica do aviamento, que às vezes é a parte simples, né? É uma peça, é um bico que está entremeado naquela roupa. O valor é tão exorbitante que acaba que a gente tem que mexer no valor da nossa mão de obra para conseguir conciliar os valores, para não acharem que aquela peça está exorbitante demais e você não conseguir ter saída naquela peça, né? Então, algo que mexe muito com a gente, esses valores dos aviamentos hoje em Salvador. É algo que, para mim, ele é bem complicado. E aí, conseguir esses contatos de fora quebra é uma mão na roda, na verdade, que é o que eu ia falar. É uma mão na roda, mas quando a gente não consegue, que a encomenda é para logo, e você precisa daquele material, e você tem que conseguir, né, aquilo correndo, você tem que conseguir entregar aquelas peças. E aí você se vê refém das lojas de Salvador, né, com tecido, com aviamentos superfaturados, e entender que você tem que cobrar muito mais barato na sua mão de obra para que o valor total ele se assemelhe no que a pessoa pode pagar, né? Ele fique conivente com o que a pessoa pode te oferecer, o valor que você pode oferecer para o cliente, na verdade. E aí acaba sucateando o nosso trabalho, né? Sim. Que é a gente enriquecendo as grandes empresas que são portadoras dos materiais, né? Da matéria-prima, e a gente fica com o mínimo do mínimo do mínimo, mas dentro de tudo isso, assim, eu fico muito feliz de poder compartilhar esse momento com você e de saber que você também se importa com a gente expandir e mostrar para as outras pessoas o que a gente faz, e não só mostrar, mas ensinar de alguma forma o que a gente faz. Contar com você, com seus conhecimentos, é algo muito importante para mim, enquanto pessoa, mas também é importante para mim, enquanto pessoa que está à frente desse projeto com Maria Iris, e de poder saber que você está com a gente, independente de Alguém está pedindo aqui para abrir as perguntas ao público. Tem perguntas? É que eu estou longe do visor e eu não estou conseguindo enxergar. A Paula está pedindo para abrir as perguntas. Pronto, vocês podem perguntar, então, o que vocês tiverem de dúvidas, o que vocês quiserem saber. Podem mandar perguntas para a Margarida ou para mim, enfim. E, enquanto isso, a gente vai conversando mais. Eu adoro conversar, você sabe disso. Muito. E, enfim, esses últimos dias, quando a gente começou a subir as coisas do laboratório, a gente recebeu um monte de pessoas falando assim, poxa, eu queria aprender, eu queria saber costurar. E acho que uma peça que foi a que você falou, né, que mais marcou você, e eu acho que é a que mais me marcou também, que é o camisu, porque o camisu, ele carrega uma série de elementos, né, de identidade, de porquês, de complexidade. Eu tô assim, Rafael. Eu sou do Axé Bomboxi. Margarida, você é do Axé Bomboxi. Sim. Eu Sim. sou. E aí, e o camisu, acho que é uma das principais peças, né? Que as pessoas têm mais dificuldade. Eu queria saber, assim, o que você acha de ensinar desse conhecimento, sabe? De abrir isso, de dizer assim, ó, vamos então ensinar, vamos fazer as pessoas entenderem como funciona. Assim,
eu sou apaixonada por ensinar, seja lá o que for, né? Eu tenho para mim que eu nasci para isso, né? No momento certo tudo dá certo. Eu já ministrei aulas de corte e costura no Curuzu, em um espaço perto do posto de saúde que tem lá, mas não era de roupa de candomblé, era de roupa civil, né? Era para costura para iniciantes. E ali, de Sim. fato, eu entendi que era o que eu gostava, né? E aí eu dei aulas para algumas pessoas, né? Algumas senhoras, né? A linha majoritária do público era senhoras. E aí de manhã eu dava essas aulas para iniciantes e de tarde tinha a maioria das pessoas que frequentavam era de candomblé. E aí elas diziam, professora, eu te vi lá no Vodunzou. Então eu quero que a senhora me ensine a fazer roupa de candomblé. Eu quero que a senhora me ensine a fazer uma saia, um camisul. E ali elas levavam, eu disse assim, você tem que levar as coisas, porque eu não posso distribuir as coisas daqui do espaço para esse nicho, nessa outra área. E aí elas levavam as peças delas para a gente poder fazer. E a gente chegou a costurar uma roupa de Oxóssi, cortar uma roupa de Oxóssi lá. Na aula, que não tinha nada a ver com isso. Mas a gente fez essas peças. O que é que eu acho da dinâmica de dar aula? Eu acho uma dinâmica muito, muito bacana para quem está ensinando, né? E também para quem está recebendo, nessa forma de ser grato e de receber, né, orientações de acordo com o sonho das pessoas, é tornar esses sonhos realidade, né? Assim como fizeram comigo, né? Que queria costurar. Eu acho uma ideia muito bacana para quem de fato quer mesmo aprender, seja para comercializar as peças ou para fazer de forma muito pessoal. Sim, que massa. É, Tem até a gente tem vontade uma pergunta aqui do Bruno Paulino, que ele fala assim: que incrível, então você já viu as roupas de Mãe Caetana? Pois, segundo Jaime Sodré, ela era detetora da alta costura do candomblé. olha, no Pilão de Prata existe um memorial, né, de Mãe Caetana, com peças dela, seja de candomblé ou peças pessoais, como hobby, sou apaixonada por hobby, como hobby e demais coisas dela. Não vivenciei, não estive viva, né, nesse período que ela estava. Sim, Quando eu nasci, ela já tinha voltado para casa. Então eu não vivenciei nada com ela e não tive como tocar ou peguei nenhuma peça dela. Eu não posso dizer que eu fiz isso, sendo que eu não fiz. Mas lá no terreiro do Pilão de Prata existem várias peças dela disponíveis mesmo para as pessoas verem, tirar foto e ver o trabalho, que era um trabalho muito minucioso, né? Com menos recursos, mas um trabalho muito minucioso e muito significativo. As costuras sim. antigas é algo que é surreal. E sem o Quando apoio a de gente, a várias gente pensa máquinas que a assim, gente tem hoje, né? sim, quando a gente pensa nesse passado assim que não é tão distante, mas é bem distante da gente, que é muito jovem, eu me lembro que eu tenho uma amiga que ela tem uma bata, que é uma bata de Eked, que foi feita à mão por mãe menininha. E é uma bata de rechelier, toda bordada de borboleta. E é surreal, assim, a qualidade do trabalho que era feito, né, com tão poucos recursos, tudo feito à mão. E são peças que tem, hoje eu tive a oportunidade, eu tenho uma saia que tem 75 anos de santo. Sim, tem quase o triplo da minha idade, praticamente. Então, e que tá inteira, tá super bem costurada, sabe? E o quanto isso que você falou sobre ter poucos recursos, mas fazer um bom trabalho é algo totalmente relevante. A, a Paula, vira aqui, eu vou tentar voltar aqui, porque eu não estou conseguindo achar o comentário dela. Mas se eu não me engano, a Paula é um ebome lá da minha roça, da casa de Chumarei. Ela perguntou qual foi a roupa que mais teve dificuldade, acho que mais dificultosa, assim, de fazer. Ela perguntou para você e para mim. Ó, as peças que eu já tive mais dificuldade são peças masculinas,
né? Mas eu acho que é muito sobre interesse. O Nara me falou uma coisa uma vez, né? Não Inclusive tão tá na recente, área, que mas a Nara também. acabou de entrar, eu vi ali, a Nara entrou. E a Nara também, a Nara Paixão é uma das costureiras de axé daqui de Salvador, que também é empreendedora, que também faz esse trabalho. Pode Isso daí é continuar. uma siga também, viu, gente? O trabalho de minha irmã, que ela é bem boa. É. O Nara falou uma coisa, eu tenho essa questão, né, de costurar somente aquilo que eu gosto, né? E para quem é empreendedor, você tem que costurar, você costura para pessoas de candomblé, você tem que receber as encomendas e fazer, né? E eu tenho uma questão com roupas masculinas, né? Então, por ter essa questão, acaba sendo para mim muito mais maçante confeccionar as peças do que qualquer outra peça. E ela me chamou a atenção sobre isso, né? Já que eu costuro para pessoas de candomblé, eu tenho que estar aberta para costurar roupas masculinas também, né? Eu tenho que estar apta para costurar roupas masculinas e que às vezes aquela questão não era sobre não saber, né? Sobre ser difícil. E sim, eu estava criando questões em cima daquelas peças, né? Eu estava criando questões em cima de confeccionar aquelas peças. Então, que aquilo ali foi criado pela minha cabeça e foi mesmo, porque minha irmã tá certa, e é isso. É. E só a gente sabe o quanto a gente se bateu para costurar roupa de masculina, né? Porque eu vou te falar, hoje eu olho para minha roupa masculina e falo assim, tá muito bom. Mas acho que até um ano atrás eu olhava e pensava, ainda não tá do jeito Ainda que não tá eu legal. queria. É. Isso. E a gente tem Desde muito muito isso, né, de interessante ser essa live, perfeccionista. um tema diferente, já estou super interessada em aprender. Daisy É. é uma pessoa Ó, o que não Helder sabe, é mas fez um. uma saia de ração que dava para ser meu presente. A roupa estava maravilhosa. Espero que você se empolgue mesmo e queira fazer ainda mais. Gente, eu não É, enxergo direito. eu não sei, É, a gente não respondeu a pergunta da Paula, que foi sobre como a gente contornou a situação e qual foi a roupa mais difícil que a gente já fez menina, e que deu algum problema. a situação é costurar. Costurar e descosturar. Qualquer peça que você precise descosturar mais de 2 vezes, a peça já tá difícil já. Já tá dando dor de cabeça, já tá difícil. Porque se tem uma coisa que costureira não gosta, é de descosturar a peça. Eu acho que a minha peça mais difícil, eu acho que foi uma roupa dessa daí, foi uma roupa de prega-palito que Margarida fazia eu descosturar. Mais ou menos, a gente descosturou aquelas prega-palito, porque eu começava a prega-palito aqui e terminava lá em cima. A gente descosturou umas 10 vezes, até Pra passar poder tudo no sair boa, ferro, impecável. e aí começar e vai de novo, e tira e vai, mas no fim deu certo, a roupa saiu, ficou boa. Alguém O falou que Helder, deixa isso, eu vou ter que levantar aqui, porque eu não estou conseguindo ver os comentários. É, aí eu já descosturei algumas roupas para Lara. Realmente, eu boto todas as pessoas para descosturar. Você consegue subir os comentários, por favor, Mari? Aqui não consegue, não, amiga. Lê o comentário do Helder para mim, que ele falou um comentário interessante, que é sobre no Rio de Janeiro, quem são as referências de roupa tradicional. Aqui no Rio de Janeiro, as referências de vestimentas femininas e conhecidas por andar sempre com as roupas mais tradicionais eram Mãe Regina, Bambochê. isso, Mãe Nitinha, Mãe Agripina e hoje Mãe Meninazinha. Hum, Aí já fala duas ancestrais minhas, né? Mãe Regina Bombochê, que era mãe de santo da minha avó, e mãe Itinha, né? Graças às divindades eu tive a honra de poder vivenciar com elas alguns momentos da minha vida. E são referência. Não era não, continuam sendo, porque elas eram impecáveis nas vestimentas, nas roupas e na forma mesmo de se vestir durante o dia todo. É daí também que sai essa questão de estar arrumadinha o dia todo, em todos os momentos. Né? São muitas possibilidades de estar procurando. olha só, a Janice está falando que quer um vestido das suas mãos
A Genice me deu a honra de confeccionar a roupa da obrigação de 7 anos dela, que está no forninho, tá, tá quase lá. Daqui a pouco vai ser entregue e ela tá deixando aqui um comentário de carinho pra gente, dizendo que quer um vestido feito por você. E eu também quero que o Margarida faça um vestido pra mim, que eu mereço. Tô precisando de uma roupa. Por que vestido, né, gente? Vamos fazer assim, ó. Faz comigo as saias de ração arrumadinha, né? Faz com Lara as roupas de entremeio, faz os vestidos com Nara, gente. Faz com a Ayomessan. Meus vestidos são da Ayomessan. Porque Lara não faz vestidos, Lara só costura roupas de candomblé mesmo. Lara não faz vestido, Lara não faz outro tipo de roupa, a não ser roupa de candomblé. Eu não tenho paciência nenhuma para fazer outro tipo de roupa. Vocês lembram a primeira roupa que fizeram e qual sentimento que tiveram? Eu já falei na história, minha primeira peça, de fato, foi um camisul. Que breve eu vou achar ele direitinho, vou botar a foto dele aqui na página. Mas foi um camisul que eu cortei a toalha de mesa de minha avó e confeccionei ele. Né? Botei uns detalhes nele com essa toalha de mesa. O acabamento dele não é dos melhores, mas foi minha primeira peça, assim, de fato, confeccionada por mim, a não ser os ojais. Mas uma peça de vestir mesmo organizada foi esse camisul. Mas eu nunca terminei. Ainda tem isso, eu nunca vesti, nunca terminei. Eu quero tentar enquadrar ele para deixar ele como minha primeira costura. Sim. O meu foi uma saia, que foi uma saia tradicional mesmo, com peso, com pala, com bico feito do próprio pano, que quem me ensinou foi a Eked Jó, que é uma Eked da Casa de Xumaré, que oferece o curso de costura lá. Nossa, eu me lembro quando eu terminei aquela saia, primeiro que para chegar na saia foi um caos, né? Acho que eu quebrei mais de 20 agulhas, eu chorava, era um inferno. Enfim, Margarida sabe o chororô que é quando o negócio dava errado, eu começo a chorar, e até hoje é assim. Eu fico puta, choro, depois eu volto para a máquina e continuo. E foi essa peça, e a minha primeira roupa de santo foi uma roupa de Xangô, que não podia dar errado de jeito nenhum, porque o tecido tinha vindo do Marrocos. E se eu fizesse qualquer coisa errada, eu nunca ia me perdoar e não ia nem ter como resolver, né? Porque eu não ia ter como ir no Marrocos buscar outro tecido. E acabou que ficou uma roupa linda, maravilhosa, uma das roupas que está nas primeiras fotos do perfil da FEICA. E é uma roupa que eu tenho muito amor, assim. Alguém perguntou se o curso na Casa de Oxumaré ainda é oferecido. No momento, não está sendo oferecido. Enfim, a gente sabe os gastos que envolve ter um curso público e gratuito, né, dentro de uma comunidade, até porque a pessoa que instrui precisa de receber, porque esse é um trabalho. A gente, na Casa de Xumaré, a gente sempre tem o costume de oferecer o lanche, tem a questão dos materiais, que também eram fornecidos pela casa, para que as pessoas pudessem costurar. E com tudo isso que a gente viveu nos últimos anos, essas verbas, elas foram cortadas, né? Então, os terreiros, acho que mais do que todos nós, resistiram de uma forma muito difícil nesses últimos anos de governo, e por isso os projetos sociais, eles acabaram parando. Existem projetos agora sendo avaliados para que possa voltar, e junto com outros novos projetos também de ofícios, porque a gente entende que é importante para a nossa comunidade, que muitas vezes não tem condições de comprar um curso, de investir em educação, e os terreiros fazem esse trabalho, né, de educar a sua comunidade. Então, por enquanto, não está tendo ainda, mas existe a possibilidade de ser, sim, colocado novamente. Bom, tem pessoas falando, enfim, agradecendo, falando que foi incrível a live. E para mim foi incrível também dividir esse espaço com você. E te agradeço imensamente, te peço a bênção, porque você foi uma das pessoas que me direcionou, que direcionou a FEICA para se tornar o que a FEICA é hoje, que é a razão da minha vida, que me deu uma motivação diferente para viver.
que me fez me entender enquanto uma mulher de Candomblé, que me fez entender o valor da minha profissão, que me fez entender o quanto Yansan foi incrível na minha vida, me dando a oportunidade de conhecer pessoas como você e como todas as outras que eu conheci nesse processo, de estar dentro de uma casa matriz, onde eu aprendi tudo que eu sei. Te agradeço enormemente. E é isso. Vamos caminhar para o final, mas eu queria deixar assim um convite de que, se você estiver disposta, a gente faça uma entrevista com você para mostrar um pouco das suas peças, das peças que você faz, para a gente deixar isso armazenado, guardado mesmo, como um curta-metragem, como um memorial, para a gente deixar marcado na nossa história e na sua também. Eu te agradeço. Eu agradeço pela confiança, né, pela relação, já que você lembrou que são 10 anos, eu não lembrava. Né, não, essa questão eu me perco muito nas contas. Então, eu agradeço, né, por me ter como referência, embora eu não me veja nesse local de fala, né, eu agradeço muito por isso. Espero que a gente possa trocar muito mais, né, existem peças aí que a gente precisa ainda aprender, que a gente precisa criar, que a gente precisa estar superando sempre, né, nossas expectativas e as expectativas alheias, de acordo com o mercado, né, até para que a gente se mantenha, a gente precisa estar sempre trocando, né, os conhecimentos. Eu espero mesmo que a gente tenha vida com saúde, paz e prosperidade, para poder ser luz também na vida de outras pessoas, né, dar orientação e ajudar para que outras pessoas consigam confeccionar suas peças, ou até que a gente consiga confeccionar peça para essas pessoas. Agradeço também a quem ficou aqui, a quem veio, a quem me ouviu, a quem tirou dessa vivência, né, desse início de vivência da minha vida, né, da minha história enquanto costureira, enquanto filha de orixá e também costureira de orixá e de pessoas de orixá. Eu não costuro peças do dia a dia, né? Meu nicho é mesmo costura de candomblé para pessoas de candomblé, né? E é isso. Bora e tá tudo certo. Achei. É isso. Eu quero agradecer a todas as pessoas que ficaram na live. A Maria está me cobrando aqui para falar se você aceita o nosso convite de mostrar suas peças, de gravar. Aceito sim, claro. Eu agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Em prol de construir e transformar isso num negócio que elas possam cuidar, não só para si próprias, mas para suas famílias, para conseguir gerar dinheiro, viver a vida de uma forma melhor, que a gente conseguiu, né, nos nossos negócios, temos as nossas famílias. E posso dizer que no 12 de outubro eu vou dar uma aula falando sobre detalhes de vai ser uma live também. E nesse dia a gente vai deixar todas as dúvidas que vocês têm mandado, tanto nas caixinhas de pergunta quanto nos direct, a gente vai responder nesse dia. Eu vou mostrar várias peças mais tradicionais, peças mais atuais, a diferença delas, materiais e tudo que vocês têm pedido e que a gente está trabalhando para recrutar esses conhecimentos nessa live do dia 12, que vai ser uma grande aula que eu espero que agregue muito na vida de todo mundo. E é isso. Muito obrigado a Margarida, muito obrigado a cada um de vocês que ficaram até aqui. E até a próxima live, que a gente já tem data marcada, e a partir de amanhã a gente já vai escutar quem é a nossa próxima convidada e qual vai ser o dia que a gente vai estar entrevistando ela. Margarida, um beijo.
E a gente se fala daqui a pouco. Beijo. Até. Até mais.